Tema 1G3, vetores no espaço, primeira parte. Dado vetor em coordenadas cartesianas, f igual a 3,92i, 5,53j, 4,14k newtons. Determine, letra A projeção horizontal do vetor. Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, tentar representar essas coordenadas. Então, eu tenho a figura, tentei fazer o esquema de uma caixa, onde eu mostro onde é que estariam as medidas x, y e z. O x é o 3,92, o y é o 5,53 e o z é o 4,14. Então, essas seriam as medidas da minha caixa. Então, continuando, a projeção horizontal f minúsculo está no plano xy. Então, o plano xy é essa base aqui que eu agora representei no amarelinho. E essa projeção horizontal tá? Aqui eu botei o retângulo para ver que essa base é realmente um retângulo. Então, porque na perspectiva que eu fiz ali, eu não vejo mais como retângulo. E essa diagonal é a diagonal do retângulo. Então, a projeção que eu preciso calcular, o f minúsculo, é a diagonal dessa base da minha caixa. Ou seja, é a diagonal deste retângulo de lados x e y. Logo, para calcular essa diagonal, eu vou usar Pitágoras. F minúsculo vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, f ao quadrado vai ser o 3,92, que é o x, ao quadrado, mais o 5,53, que é o y ao quadrado. Então, 3,92 ao quadrado, 15,3664, mais 5,53 ao quadrado, 5,53 ao quadrado, 30,5809. Então, agora acrescentando o x ao quadrado, mais 15,3664, eu vou ter que a projeção horizontal ao quadrado é 45,9473. Portanto, eu tenho que tirar a raiz quadrada deste número e eu vou ter que a projeção horizontal é de 6,778 newtons. Com 3 algarismos, 6,78 é a resposta para a pergunta A. Item B, o módulo do vetor. Então, já tem ali a figura, a perspectiva da 3D, com as projeções x, y, z e a projeção horizontal f. Então, o módulo do vetor ele está no plano FZ. Então, esse plano que atravessa a diagonal do paralelogramo. Vai do eixo Z até a aresta oposta. E o módulo, posso representar esse aqui agora num plano sem perspectiva, para visualizar menor. E o módulo do vetor é a diagonal deste retângulo. Então, em perspectiva, ficaria nessa condição, e visualizando agora, eu vejo que é a diagonal de um retângulo. Portanto, o módulo do vetor vai ser a projeção horizontal ao quadrado mais a projeção em z ao quadrado. A projeção horizontal, nós vimos há pouco, é 6,78, calculada no item A, e a projeção em z é 4,14, faz parte das informações do vetor. 6,78 ao quadrado é 45,9473. Esse dado foi calculado lá no item A. 4,14 ao quadrado, 17,1396. Então, adicionando agora 45,9473, eu tenho que
o f ao quadrado é 63,0869, ou seja, tirando a raiz, o módulo do vetor é de 7,943 newtons. Com 3 algarismos, a resposta do item B é 7,94. Item C. O ângulo de azimuth do vetor. Então, o ângulo de azimuth ele está no plano XY. Então, vamos olhar aqui, eu já coloquei de novo o plano XY. Eu, então, tenho já a projeção horizontal nesse plano, e o ângulo de azimuth é entre o eixo X e esta projeção horizontal. Então, na figura aqui do retângulo, eu visualizo melhor esse ângulo de azimuth. Então, para esse ângulo de azimuth, a projeção horizontal F minúsculo é a hipotenusa, o X é o cateto adjacente e o Y é igual ao cateto oposto. Então, se eu quiser usar tangente, eu posso colocar cateto oposto sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente, ou seja, y dividido por x vai ser a tangente do ângulo de azimuth. Portanto, a tangente do ângulo de azimuth vai ser 5,53 dividido por 3,92. Então, 5,53 divide por 3,92. Então, a tangente do ângulo de azimuth é de 1,41071. Segundo a função tangente, o ângulo de azimuth é de 54,67 graus. Então, 54,7 graus é a resposta para a pergunta C. Item D. Calcular o ângulo de colatitude do vetor. Então, o ângulo de colatitude, φ, está no plano FZ. Então, o plano FZ já está na perspectiva. Agora, vamos visualizá-lo no plano. Então, o que eu tenho? Que o módulo do vetor F maiúsculo é a hipotenusa. A componente Z vertical é o cateto adjacente. E a componente F minúsculo, a projeção no plano horizontal, é igual ao cateto oposto do ângulo de colatitude. Então, usando a definição de tangente, eu tenho que a tangente vai ser a projeção no plano cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, projeção no plano horizontal, F minúsculo, dividido pela projeção no eixo Z, que é o Z minúsculo. Portanto, a tangente da colatitude vai ser igual a 6,778, que foi calculado no item A, dividido por 4,14, que é a componente Z dada no exercício. Então, 6,778 dividido por 4,14, a tangente é de 1,6372. Segundo a função tangente, então eu tenho que o ângulo de colatitude é de 58,58 graus. Então a resposta do item D, 58,6. Tema 1G3, vetores no espaço, parte 2. Dado o vetor em coordenadas esféricas, F igual a 71,8 newtons, 32 graus, 58 graus. Então, fazer uma representação em perspectiva para visualizar onde é que estão esses dados. O 71,8 newtons é o módulo do vetor, então é a diagonal do paralelogramo. Começa lá na extremidade, onde os eixos se encontram, e vai até o vértice oposto. O 32 graus é o ângulo de azimuth, medido entre o eixo Z, X, e a projeção horizontal no plano XY. E os 58 graus é o ângulo de colatitude, medido entre o eixo Z e o módulo do vetor. Então, a partir destas três informações, eu preciso determinar a projeção horizontal do vetor. Então, é essa linha, a diagonal, no chão do paralelogramo. Eu preciso
determinar a projeção no eixo X, a projeção no eixo Y e a projeção no eixo Z. Então, aqui agora tem em perspectiva as informações que eu tenho e o que eu preciso calcular. Então, agora, item E. A projeção horizontal F, ela está no plano ZF. Então, vamos representar ele agora sem perspectiva, para visualizar bem os dados, esse plano que atravessa em diagonal o paralelogramo. Então, eu tenho o módulo do vetor, o F maiúsculo, como sendo a diagonal do retângulo, o Z, a altura do retângulo, e o F minúsculo, a base do retângulo. Eu preciso do ângulo de colatitude entre o Z e o F maiúsculo. Então, para o ângulo de colatitude, o F maiúsculo é a hipotenusa, o Z é o cateto adjacente e o F minúsculo é igual ao cateto oposto. Então, usando a definição de seno, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, então o F minúsculo dividido pelo F maiúsculo. Então, para calcular a projeção horizontal, o F minúsculo, eu vou isolar, eu tenho que a projeção horizontal é igual ao módulo vezes o seno do ângulo de colatitude. Então, o módulo é 71,8, o ângulo de colatitude é 58 graus. Então, 58 graus, seno 0,84, 80, 48. Então, a projeção horizontal vai ser 71,8 vezes 0,84, 80, 48. Vezes 71,8. E eu tenho que a projeção horizontal é de 60,889, ou seja, 60,89 newtons. Com 3 algarismos significativos, a resposta do item E é 60,9 newtons. Item F. Calcular a projeção do vetor sobre o eixo X. Então, a projeção sobre o eixo X, o X minúsculo, está no plano XY. Então, vamos representar esse plano fora de perspectiva. Então, para esse plano, eu conheço o ângulo de azimuth, θ. Eu acabei de calcular a projeção horizontal, o F minúsculo, e agora eu preciso calcular o X. Então, para o ângulo de azimuth, o X minúsculo é o cateto adjacente, e o F minúsculo é a hipotenusa. Então, eu vou usar a definição de cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, x minúsculo sobre f minúsculo. Então, isolando o x minúsculo, eu vou ter que a projeção sobre o eixo x vai ser a projeção horizontal vezes o cosseno do ângulo de azimuth. Substituindo os dados, eu tenho que a projeção no eixo x vai ser 60,89, que é o resultado que calculamos no item E, vezes o cosseno de 32. Então, 32 cosseno 0,84, 80,48. É igual ao seno de 58, porque somados cosseno de 32 e 58 somam 90 graus. Portanto, seno e cosseno desses ângulos, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, calculando o x, cosseno de 32 vezes 60,89 vai dar 61,64 newtons. Então, com 3 algarismos, a resposta da pergunta F é de 51,6 newtons. Item G. A projeção do vetor no eixo Y. Então, vou pegar aqui em perspectiva as grandezas que estão envolvidas, que eu conheço. Eu preciso calcular o Y aqui. Então, a projeção no eixo Y está no plano XY. Então, vou representar aqui o plano XY. Eu tenho o ângulo de azimuth.
Eu tenho F minúsculo, que é a hipotenusa. O y vai ser o cateto oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, o seno do azimuth é igual ao y sobre f minúsculo, o que me leva a y igual a projeção no plano horizontal vezes o seno do ângulo de azimuth. Os dados que eu tenho. Projeção no plano horizontal, 60,89 vezes o seno de 32. 32 seno 0,529919 vezes 60,89. Então, a projeção no plano XY vai ser de 32,27 newtons. Então, a resposta para a letra G, 32,3 newtons. Item H, a projeção do vetor sobre o eixo Z. Então, temos aqui a perspectiva, eu preciso calcular o Z. Então, posso ver lá que o Z está no plano ZF. Então, vamos colocá-lo fora de perspectiva para visualizar melhor as medidas. Então, eu tenho o ângulo de colatitude, φ, eu tenho a projeção vertical, Z, e eu tenho o módulo do vetor, F maiúsculo, formando este ângulo. Então, a cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, cosseno do ângulo de colatitude vai ser Z dividido pelo módulo do vetor. Ou seja, o Z é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo de colatitude. Substituindo os dados, então, o Z vai ser 71,8 vezes o cosseno de 58. Então, 58 cosseno 0,529919. Então, Z vai ser 71,8 vezes 0,52 vezes 51. 71,8 vezes 58 cosseno igual 38,05, ou com 3 algarismos, então a resposta para a letra H é 38 newtons.